Aleluia. Dentre os irmãos que cantam no coral Canuto Regis nesta manhã, nós queremos destacar a presença da nossa sempre muito amável Ondina Brasil. Nossa irmã centenária está adorando ao Senhor. E em todas as vezes que nós estivemos juntos, recentemente, ao participar de um tempo de adoração ao Senhor, a irmã Ondina diz: eu agradeço a Deus por estar com os olhos abertos e com os ouvidos atentos para participar deste tempo de adoração. Louvado seja Deus, minha queridíssima irmã Ondina, Deus a abençoe. Mantenha sua Bíblia aberta, meu amado irmão. Nós estamos em uma série de sermões no livro dos Salmos. E nós estamos hoje a meditar no Salmo 28. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Eu quero, à guisa de introdução, mencionar uma poesia lindíssima de Carlos Drummond de Andrade, intitulada Viver. Este que talvez tenha sido o maior poeta, cronista do modernismo, que já faleceu aqui razoavelmente perto de nós, em 1987. Ele, escrevendo então esta poesia intitulada Viver, disse o seguinte: mas era apenas isso, era isso e mais nada. Era só a batida numa porta fechada, e ninguém respondendo, nenhum gesto de abrir. Era sem fechadura, uma chave perdida. Isso, ou menos que isso, uma noção de porta, o projeto de abri-la, sem haver o outro lado. O projeto de escuta à procura de som. O responder que oferta o dom de uma recusa. Como viver o mundo em termos de esperança? E que palavra é essa que a vida não alcança? Drummond, nas suas palavras, revela a complexidade do que é viver segundo ele. Ele diz que viver não é nada mais, nada menos do que bater numa porta fechada que não tem nada do outro lado. Para Drummond, viver é bater em uma porta procurando a chave sem haver chave. É bater e esmurrar a porta sem que ninguém te ouça. Drummond descreve a vida poeticamente de uma forma dura. E a minha oração é que ele tenha se convertido antes de morrer. Porque a vida de quem não é encontrado pela graça de Deus é assim. É como que correndo em busca de algo que pudesse ser saciado aqui neste mundo, sofrendo dia após dia. Mas é inevitável que mesmo nós, cristãos, passamos por dores e por angústias. A diferença é como nós as enfrentamos. O salmista, no Salmo 28, muito provavelmente os historiadores dizem que o contexto histórico deste salmo é a perseguição de Absalão, filho de Davi, mas não há como afirmar. O que interessa é que Davi estava desesperado, irmãos. Ele começa dizendo: eu clamo ao Senhor. Ele não faz uma oração, ele não faz um pedido. Clamar aqui é: eu peço socorro. O contexto era bastante complexo, de inimigos que espreitavam, de inimigos que tinham o coração longe de Deus.
Davi enfrentava um tempo em que talvez estivesse batendo a porta sem saber se tinha alguém do outro lado. E a questão é que por muitas vezes eu e você também vivemos isto. A despeito de sermos servos do Senhor, a despeito de vivermos e procurarmos viver em santidade, termos uma igreja para chamar de nossa, a despeito de vivermos todo esse contexto, por vezes as dores, as angústias, as dificuldades batem à nossa porta. E a minha reflexão nesta manhã é como o Senhor nos trata em nossas dificuldades. Eu gostaria que você levantasse a mão se você nunca enfrentou dificuldade alguma, por favor. Alguém? Nunca enfrentou dificuldade nenhuma. A vida é uma tranquilidade desde que você nasceu até o dia de hoje. Alguém? Se você estiver aqui, eu quero te dar um abraço, para ver se eu recebo a unção da ausência de dificuldades. É claro que a unção de ausência de dificuldades não existe, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas a pergunta é, como o Senhor nos trata nestas dificuldades? Quando a notícia do médico não é a melhor, quando a causa da justiça não toma o rumo que você sonhava que ela teria, quando as enfermidades da alma e do coração assaltam a nossa vida, quando nós vemos morte ao nosso redor, como o Senhor nos trata nestes momentos? Nós vamos olhar para o Salmo 28 e vamos brevemente aprender como o Senhor nos trata. E eu quero, olhando para o verso 6, Davi inicia o Salmo revelando o seu clamor e a perseguição dos seus inimigos. Mas a partir do verso 6, o tom muda. E diz assim: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Como o Senhor nos trata nas nossas dificuldades? Em primeiro lugar, como o Deus generoso. Você já experimentou abrir o seu coração ou tentar falar alguma coisa que para você é importante para alguém que não te dá atenção? Você talvez, minha irmã, tenha tentado compartilhar a vida na hora do futebol. Você vai entender perfeitamente o que é um aham sem ouvir nada. Como é complexo para nós abrir o coração e perceber que do outro lado não há generosidade alguma. No entanto, diante de um contexto de dificuldade e de dor, o Senhor ouve generosamente a Davi. O mesmo que começa o salmo clamando e gritando por socorro, é aquele que exalta o Senhor, dizendo: bendito o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Em um mundo de pessoas que está cada vez mais esfriada no seu coração, nós temos um Deus que ouve a cada um de nós nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas dúvidas, nas nossas perseguições, quando nós somos caluniados, quando nós somos desafiados pelos embates da vida. Nós temos um Deus que, quando nós falamos em nome de Jesus, Ele nos ouve generosamente, amorosamente, misericordiosamente, miraculosamente. O Senhor nos ouve. Louvado seja o seu nome. Um homem chamado George Miller, pastor e missionário, tem uma obra muito destacada no âmbito das missões. No entanto, George Miller orava por 5 amigos, pela conversão dos 5 amigos.
E ele orou por 5 anos, até que o primeiro amigo se converteu. E depois ele orou mais 10 anos, até que outro se converteu. O terceiro e o quarto amigo foram ganhos já perto da morte de George Miller. E ele seguiu orando. Até o último dia da sua vida, ele clamava por este quinto amigo. E o Senhor o recolheu e ele não viu, mas este amigo foi alcançado pela graça. Nós podemos, irmãos, e devemos ser encontrados com os joelhos no chão. O Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, nos diz no capítulo 11, no verso 9: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E talvez você diga: mas até quando, pastor? Até quando eu posso orar por uma causa? Enquanto houver fôlego de vida. Porque mesmo insistentes, o Senhor sempre nos trata com generosidade. Você já tentou falar com alguém assim? Ei, deixa eu falar com você. Ei, vai chegar uma hora que essa pessoa vai te chamar de abençoado de Jesus. Mas entre os dentes. Abençoado. É o que você quer? Mas o Senhor não faz assim. O coração do Senhor não é como o nosso, perverso e imperfeito. Deus, nos nossos momentos de dificuldade, age como o Deus generoso. Mas em segundo lugar, Ele age como o Rei interveniente. O Rei que intervém. Olha o que diz o verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exalta. E com o meu cântico o louvarei. Se nas nossas dificuldades nós somos tratados pelo nosso Deus como sendo o Senhor generoso, nós somos também tratados em nossos momentos de dor e de angústia pelo Rei interveniente, pelo Rei que atua. O verso 7 diz: eu fui socorrido. Deus não apenas ouviu a minha oração, mas interveio na minha história. Os milagres existem sim, e estão espalhados aí, basta que nós os olhemos. Antes do culto eu abracei um milagre. Eu beijei um milagre. Irmão Andina, com 100 anos, está adorando o Senhor nessa manhã. Basta que nós tenhamos os olhos abertos, para que nós desfrutemos de milagres ao nosso redor, aqui e agora. Porque o Senhor continua intervindo na história do seu povo. Talvez você esteja angustiado e passando por dificuldades, e você tenha orado pela conversão do seu cônjuge, que por vezes tem um coração mais questionador, endurecido. Você tem orado pelos seus filhos, que cresceram e se afastaram dos caminhos do Senhor, estão distantes. Você tem orado por uma porta de emprego, você tem orado por uma intervenção na sua vida emocional. E por vezes tudo isto vai, com o passar do tempo, embaçando o nosso olhar e nos fazendo deixar de crer naquilo que outrora foi pedido de oração. Mas nós servimos ao Senhor que intervém na história, com um propósito eterno e santo. O Senhor não opera milagres porque nós queremos, ou porque nós mandamos, mas o Senhor opera milagres para atender um propósito. Quando Ele multiplicou os pães, Ele queria ensinar que Ele é o pão da vida. Quando Ele curou um cego de nascença, Ele queria ensinar que Ele é a luz do mundo.
Quando ele ressuscitou Lázaro, lá em João 11, ele queria ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Deus continua operando milagres segundo o propósito e o beneplácito da sua vontade. Ele é o Rei interveniente. Mais do que nos ouvir generosamente, Ele é o Deus que tem poder para agora, aqui, operar um milagre que seja inexplicável. Mas não apenas isto. Como somos tratados nos nossos momentos de dificuldade? Em primeiro lugar, somos tratados tendo relação com o Deus generoso, com o Deus que nos ouve, com Deus que não se incomoda com a perseverança de nossas orações. Somos tratados pelo Rei interveniente, aquele que não precisa de licença, aquele que não precisa de passaporte, aquele que não precisa de um exame, de um laudo ou da ciência para operar, mas que atua para além da ciência, inclusive na ciência, segundo o seu propósito. Mas o nosso Deus também é o pastor zeloso. Olha o que diz o verso 8. O Senhor é a força do seu povo, é o refúgio, o salvador do seu ungido. E o verso 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Abençoa-o, apacenta-o e exalta-o para sempre. Irmãos, como é bom saber disso. O coração está doído aí. O coração está apertado aí. Você subiu à casa do Senhor com lágrimas nos olhos, com o coração acelerado. Como é bom saber que as nossas orações são ouvidas. Mamãe, está orando pelo filho que está longe? Continue. O Senhor é generoso. Ele não te olha com impaciência. Ele te olha com um longo ânimo. O casamento não anda bem, interceda ao Senhor. Peça a Deus. Não cesse de orar. As dificuldades estão vindo, nós somos tratados pelo Deus generoso. Mas somos tratados também pelo Rei interveniente. Aquele que atua, que faz, que opera. E que movendo a sua mão ninguém é capaz de impedir. Mas nós somos amados pelo pastor zeloso, aquele que apacenta o nosso coração, que acalma a nossa alma. E é interessante como o Senhor nos trata nesses momentos, por vezes atendendo à nossa vontade, subordinada obviamente às vontades soberanas do Senhor. Abraão precisava de um cordeiro para o sacrifício. Isaac precisava de uma esposa. Jacó de comida. Moisés precisava de um mar aberto. Josué precisava de vitória sobre os seus inimigos. Sansão precisava de força. Ruth precisava de um lar. Davi precisava de um profeta para exortá-lo. E Salomão de sabedoria. Neemias precisava de trabalhadores, Daniel de proteção, Ezequiel de visão. Pedro precisava de fé. Saulo precisava de uma luz ofuscante que o derrubasse. João precisava de revelação. E nós precisávamos de um Salvador. E o Senhor atendeu e interveio poderosamente na história da humanidade. E cuidou, e zelou, e pastoreou, e acalmou, e apacentou a sua igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero me colocar aqui como um ser humano, não como o reverendo Renato Porpino, pastor da catedral. Eu quero me humanizar. E quero dizer para vocês que nem sempre
a caminhada ministerial é simples. Nem sempre a caminhada ministerial é fácil. Muitas são as responsabilidades, as dores, as angústias. Eu estou me colocando vulnerável diante da minha igreja. Mas nesses momentos em que as lágrimas rolam no rosto, que o sono às vezes não vem, que as preocupações se acumulam, como é bom servir ao Deus generoso, diante do qual nós podemos nos humilhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Como é maravilhoso servir ao Deus que intervém, que opera, que atua. E saber que o nosso coração é acalmado por Ele, é alentado por Ele, é acalentado pelas mãos dEle. Isso ressignifica a nossa vida. E eu gostaria de me dirigir a você, que se encontra aqui nessa manhã com o coração aflito, apertado, sem saber o que fazer. Eu gostaria de orar com você. Todos nós que enfrentamos dores e que chegaram aqui com angústias profundas. Eu quero pedir que você, onde está, fique de pé. Nós vamos clamar ao Senhor, ao Deus que é generoso, que ouve as orações do seu povo em aflição. Nós podemos bater a porta, quantas forem as vezes necessárias, com a convicção de que nós temos sim alguém do outro lado. Diferentemente de Drummond, que descreveu a vida dele como um bater na porta sem ninguém lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós colocamos os nossos joelhos no chão e clamamos. E o Deus do céu, o soberano dos soberanos, o Rei dos reis, está lá a nos ouvir generosamente. E talvez você esteja aflito, porque você chegou aqui precisando de um milagre. E nós servimos ao Rei interveniente. Não precisa de autorização de ninguém. Nas mãos do Senhor há poder para operar milagres. E se você precisa de um milagre, se coloque de pé. Mas por vezes nós desanimamos, choramos, sofremos, perdemos o sono. E nós precisamos de um pastor zeloso, que faça aquilo que ninguém pode fazer, que derrame bálsamo e paz no nosso coração. E é a Ele que nós buscamos nessa manhã. Se você precisa de alento pastoral, de cuidado do pastor eterno, do bom pastor, se coloque de pé. Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor nos avisou que nós passaríamos por aflições nesse mundo aqui. E que por vezes, Senhor, haveria dificuldades, as mais diversas. E a nossa carne, Senhor, por vezes se enfraquece, se cansa, teme. Mas em nome de Jesus, nós olhamos para o Senhor como fez o salmista no Salmo 28. Entendendo que Tu és o Deus generoso, paciente, longânimo. Obrigado, Senhor. Porque mesmo quando nós choramos, quando nós sentimos o peso da jornada, quando as coisas não vão bem ao nosso redor, quando enfermidades surgem e nós trememos, nestes momentos o Senhor continua a nos tratar com generosidade. Obrigado porque nós nos dirigimos ao único Deus capaz de operar milagres. O Deus que intervém na história.
O Deus que em Cristo Jesus dividiu a história no meio. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui precisando de um milagre, nós continuamos a acreditar que o Senhor tem poder para isto, para atender os teus santos propósitos. E nós pedimos, Senhor, apacenta o nosso coração. Apacenta, Senhor, o nosso coração. Apacenta, Jesus, o nosso coração. Traga paz para aqueles que estão intranquilos. Alento para os que estão entristecidos. E ânimo para os que estão desanimados. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.